Tenho dificuldade em lembrar o que estudo, especialmente para provas. Técnicas de memorização realmente podem fazer diferença ou algumas pessoas simplesmente têm mais facilidade natural para isso? Boa pergunta, vamos lá. Primeiro que a gente não pode ignorar que existem diferenças individuais. Claro. Tem gente que tem mais facilidade para quase tudo que a gente vai fazer. Então, qualquer coisa vai ter gente com mais facilidade. Qualificado, com mais facilidade. Inclusive, eu gosto de dar o exemplo da dança. Porque eu danço. Uhum. E é bem... As pessoas não conseguem imaginar que eu sei dançar. Aliás, vira e mexe no Réveillon. Tem um videozinho, inclusive, meu dançando samba de cafeira com a minha mulher no Instagram. A minha mulher tem uma inclinação pra dança 1000 vezes melhor que a minha. 1000 vezes melhor que a minha. Eu tenho dificuldade enorme de equilíbrio. Eu tenho dificuldade, enfim. Eu comecei a dançar pra aprender a conversar com as pessoas. Porque eu tinha dificuldade de interação. Entendi. Então, com 20 anos, eu tenho que começar a conversar com as pessoas. E eu comecei a aprender a dançar por conta disso. Eu tenho muito mais tempo de dança que a minha mulher. Ela tem mais tempo em outras danças, que ela foi professora de dança do ventre e tal. Mas a dança salão tem mais tempo. Só que minha mulher é 1000 vezes melhor que eu. Sim. Mas ela é predisposta a isso. Então, toda vez que a gente ia fazer... Teve uma apresentação que a gente foi fazer de tango, com teatro, com balé, não sei o quê. Eu gastei muito mais tempo pra poder decorar do que ela. Então, essa questão da facilidade natural existe pra tudo. Agora, técnicas de memorização realmente fazem diferença? Com certeza. Só que o termo técnica de memorização é muito mais amplo. Porque ele pode envolver tanto técnicas de revisão, quanto mnemônicos. Enfim, tem várias estratégias distintas. Por exemplo, uma estratégia de revisão que ele até comentou aquela hora... Pois é, Bru, você já usou as técnicas aqui do Alberto. Foi a prova empírica. Quando fui fazer o vestibular para minha faculdade, isso era o quê? 2018, 2017. Eu fiz o método do ABC. Exatamente. Pegar um assunto que eu dominava, um assunto que eu sabia mais ou menos e um assunto que eu não sabia nada. Aí a técnica era pegar o C, que é o que sabia nada, jogar pro B e do B pro A. E assim, a prova era conhecimentos gerais e tal. Então assim, eu não fiz a manutenção Mas funcionou. Mas na hora funcionou muito. Passou. Passei. Amém, irmão? Amém. Muito obrigado. Amém. E é interessante o seguinte, porque essa técnica ABC eu gosto pelo seguinte. Porque o aluno frequentemente entra num loop de aprender e esquecer. O maior desafio do aluno se chama transitoriedade. Porque a gente passa 24 horas, passa 2 dias, a gente vai esquecer grande parte daquilo que a gente estudou. Até tem, para poder... O cérebro precisa limpar para Exatamente. Entrar. Como que o cérebro vai saber... Coitado. O que aquilo importa... Que Exatamente. Exatamente. Aquilo que importa para ele tem a ver com sobrevivência. Exatamente. Não tem a ver com regra de cálculo diferencial integral, nada disso. E aí o que acontece? É como uma pessoa se dividir, por exemplo, os assuntos que eu chamo de ABC. A, você tem certeza absoluta. C, você não sabe nada. E B é mais ou menos. A pessoa frequentemente fica só no C. E não mexe mais naquilo. Aquilo vai virando B, só que com o passar do tempo os Bs vão virando C. E a pessoa fica num loop de reiniciar o tempo todo. Então, a perspectiva é que, mapeia o que você sabe e o que você não sabe. Isso é uma técnica de revisão. Aquilo que você sabe mais ou menos tem que ser objetivo. Porque ele pode virar o A. Entendi. E de vez em quando você vai pegando um C para transformar em B, transformar em A. Porque se eventualmente você não é aprovado, aquilo que era B que virou A, permanece. Você não vai esquecer, porque já teve revisão. Mas, em geral, os alunos fazem o oposto. Eles vão só naquilo que eles não fazem ideia. E ao ficar naquilo que não faz ideia, não dá tempo do cérebro realmente integrar todas aquelas informações. Então, esse tipo de revisão... Essa é uma memória de revisão. É uma técnica de memorização que envolve a revisão. Agora, é claro que a gente tem várias outras estratégias. Por exemplo, quanto mais sentidos você usa para aprendizagem, mais códigos de memória você vai criar. Com certeza. Então, por exemplo, a gente tem evidência que anotar à mão é muito mais eficiente. Que digitar. Isso para mim sempre foi empírico. Você sabe que eu escrevo meus livros à mão, né? Eu não sabia, não. À mão, Bic. Olha só, o patrocínio, a Bic, podia ser Montblanc. Mas a Ana Beatriz é low profile, ela usa a Bic. Sou. E aí, o que vai acontecer? E aí me pergunta, Alberto, mas quer dizer que eu não posso estudar pelo computador? Peraí, não é isso não. Para mim é sempre análise de custo-benefício. Às vezes, para você anotar à mão, vai ser um rolê tão grande, que você vai pro computador. Mas a gente tem que reconhecer que
Ao ir pro computador, tem uma perda. Você aciona muito mais áreas cerebrais com a mão. Óbvio. A representação da mão no homúnculo, exatamente, né, que no cérebro, que tem aquele homenzinho, é imensa. Gigantesca. Né? Então, se você cria o hábito de anotar, pô, isso já aumenta. Inclusive, tem uma coisa interessante. Antigamente, num tempo que a gente viveu, era muito comum uma coisa chamada telefone fixo. Isso. Que hoje nem existe mais. Hoje não em casa. Até pouco tempo atrás eu tava pagando em telefone fixo e ninguém ligava. Exatamente. Vou tirar esse telefone. Ou então ligava pra golpe. Eu ligava pra golpe, exatamente. E o interessante é o seguinte: quando não existia celular, né, as pessoas ligavam, era comum deixar recado em casa. Hoje não tem mais isso porque tem celular. Mas a pessoa deixava recado. Quando a gente secretária eletrônica. Tinha secretária eletrônica. Agora, quando você atendia o telefone e alguém te deixava um recado, você anotava o recado pra alguém, só de ter anotado você lembrava. Exatamente. Porque este movimento já favorece a memorização. Colocar cores favorece a memorização. Você usar o chamado organizador gráfico. É muito comum falar mapa mental, mas na verdade mapa mental é um termo específico para algo mais geral, que é o organizador gráfico. São técnicas de anotação que vão dar uma nova forma para aquilo que está sendo estudado. Os gatilhos, né? Exatamente. E aí, por exemplo, tem vários tipos de organizadores gráficos, tem os mapas mentais, tem o mapa conceitual, tem um que a gente usa sempre, que se chama quadro comparativo, quando você tem características em comum, na biologia usa muito isso. Você pega lá no reino fungi, reino monera, protista e tal, aí eu olhava com carioteca, sem carioteca, aquela questão toda. Era tempo de colégio, e outro colégio. E aí, o ponto é que, de acordo com a estrutura daquilo que vai ser estudado, você vai ter que usar uma forma de estudo diferente, em termos de anotação. Por exemplo, tem certos momentos, na biologia, na medicina, tem muito disso, processo. É um processo, pô, vou usar um fluxograma. Se você pega, por exemplo, no hospital, o que mais tem é fluxograma em relação a atendimento, principalmente eu ia falar IAR, Não, IAR não. É do... Pronto atendimento. PA. É PA. Tem fluxograma, porque naquele momento, saber os passos é mais relevante do que qualquer outra coisa. Com certeza. Então, resumindo, as técnicas de memorização, elas são essenciais. Essenciais. Não tem a ver com o fato da pessoa ter mais facilidade ou menos facilidade. Não, e funciona para todo mundo. Funciona Algumas todo mundo. pessoas, por exemplo, tem pessoas que têm um hiperfoco em memorizar coisas e ótimo. Claro. Tem hipermemória, tem gente que tem hipermemória. Claro. Vê uma coisa e não esquece de jeito nenhum. Mas isso não quer dizer que a gente não pode melhorar a memória. Exatamente. Sempre, né? Exatamente.